Hoje eu vou trazer um relato sobre uma pessoa que eu atendi, que tinha sintomas de depressão muito forte e tinha atentado contra a sua vida comigo. Eu tenho até o depoimento dessa pessoa, no final do vídeo eu vou deixar aqui. Era uma pessoa que estava já há muitos anos, desde muito criança, já sentia sintomas de ansiedade, de depressão e já tinha tentado de algumas formas contra a própria vida, já tinha se automutilado, tinha feito várias questões. Essa pessoa, ela tem um diagnóstico de borderline, tá? E também estava fazendo tratamento com medicação e com terapia. Porém, nada estava adiantando, nada estava adiantando até que um dia essa pessoa, ela tomou uma cartela de Rivotril. E assim, como os planos de Deus são perfeitos, foi achada a tempo. Passou por hospital, né, fez uma lavagem, ficou internada. E nisso, uma pessoa que já passava comigo me indicou essa pessoa. Falou, olha, conversa com a Karina, que a Karina, ela é muito boa, né, nessas questões de saúde mental. Agenda uma consulta com ela assim que você tiver alta, etc. A pessoa do hospital mesmo já mandou mensagem para mim, perguntando se eu tinha como atender. Quando eu senti, né, quando eu recebi essa mensagem, eu percebi que era algo muito grave, né, até mesmo pelo relato, e eu consegui fazer o encaixe na minha agenda para atender essa pessoa no mesmo dia que ela me chamou à noite. Com isso, atendi essa pessoa, que eu percebi que boa parte, né, da ansiedade, da depressão dessa pessoa não era dela, era proveniente de questões energéticas também, não era apenas sobre ela, mas eu percebi que ela tinha um olhar muito obscuro, um olhar sem brilho, era uma pessoa que estava com cheiros específicos de ansiedade e depressão também, né? Porém, eu senti que era algo muito profundo mesmo, que daria para a gente fazer os tratamentos convencionais, terapêuticos, mas também seria necessário fazer uma limpeza energética, porque eu percebi que tinha ali um acúmulo energético muito grande, tá? Nisso, comentei com a pessoa, né, sobre essa questão, e a pessoa falou assim, não, mas eu não acho que seja acúmulo de energia, de densidade energética, como você está me falando, porque eu acredito que seja sobre mim também, sobre mim mesmo, até porque eu sou diagnosticado com borderline, né, tenho esse diagnóstico já convivo com ele e às vezes eu tenho esses altos e baixos. Eu falei, sim, existe realmente essa questão no diagnóstico, você já faz acompanhamento tanto terapêutico quanto medicamentoso, porém eu também, além da gente fazer a parte terapêutica, né, e fazer uma sessão de barras, também eu vou recomendar pra gente fazer uma limpeza energética. Aí nisso, a gente fez os protocolos lá, fiz a sessão de barras de axis dessa pessoa, né? Ela chegou até a dormir, ela dormiu muito na sessão e eu percebi que o corpo dela relaxou bastante. Só para vocês terem uma noção, durante uma sessão de barras de axis, é como se você tivesse em 8 horas de sono profundo. E tem vários estudos neurocientíficos que falam que a sessão de barras de axis, ela reduz em 84% as questões de ansiedade e 82% as questões em relação à depressão, em uma única sessão. Então, eu fui para esse tratamento, né? Fui dessa forma, fiz a sessão de barras de axis. Quando ele acordou, eu já estava bem melhor, eu já vi porque ele já estava um pouco mais disposto, mais descansado, muito mais leve. E a gente fez também a limpeza energética. Quando a gente fez a limpeza energética, realmente ele tinha acúmulos energéticos ali, tá? É um assunto um pouco delicado, mas de uma maneira assim, vou falar muito por cima, tinham mais de 200 energias com ele, certo? E após o processo, né, da limpeza energética que a gente fez, né, ele virou outra pessoa, o olho dele voltou a brilhar na hora, né, e ele já ficou disposto, ele falou, o que você fez comigo? Porque eu já tô me sentindo totalmente diferente. Aí eu falei pra ele, expliquei, né, sobre a sessão de barras de axis e o processo que a gente fez de limpeza energética. Ele, no mesmo dia, né, foi pra casa, dormiu muito bem, certo? Se sentiu muito mais leve e foi me dando um relatório dos próximos dias que ele não estava sentindo mais o peso que ele estava sentindo antes, que ele já tinha voltado a comer, que ele estava muito mais disposto a voltar a se exercitar também.
E ele é uma pessoa que trata comigo até hoje com as técnicas de barras de axis e tem uma vida totalmente transformada. Em relação à parte do borderline, né, das crises, nunca mais ele teve crise. Esse evento já tem mais ou menos, acho que uns 2 meses mais ou menos. Ele não teve mais crise, a saúde mental dele está ótima e as pessoas em volta perguntam, né, o que ele fez, porque ele tá com um semblante mais calmo, tá muito mais ativo nas atividades dele e ele tem controlado de uma maneira muito incrível. Então eu quis trazer esse relato por quê? Porque hoje, né, eu trabalho com técnicas que unem tanto a parte, né, terapêutica quanto a parte energética também, para que a gente tenha aí sucesso nos casos. Eu vou deixar aqui o depoimento dele sobre a sessão, né, o feedback que ele deu sobre a sessão, e eu me sinto muito feliz e grata de contribuir. E aí, você também quer ter essa sensação de liberdade? Agende sua consulta, agende seu horário comigo. Eu atendo em São Paulo, porém também em algumas cidades eu atendo quando faço classes de barras de axis. Como seria se libertar de todo esse peso? Para questões de limpeza energética, também atendo online, também a sessão energética para todo mundo. Pessoas de vários países passam comigo e tem resultados assim gigantescos. Como seria se libertar de todo esse peso?